5 jovens brutalmente assassinados. Uma casa abandonada com uma história sombria. E um único sobrevivente. Hoje vamos mergulhar fundo nos mistérios arrepiantes de A Casa dos Mortos, um filme que vai te deixar questionando a linha entre a realidade e o sobrenatural. Fique comigo até o final, porque vamos desvendar cada detalhe dessa história macabra e discutir teorias que vão explodir a sua mente. Tudo começa em uma sala de interrogatório fria e tensa. De um lado temos a doutora Elizabeth Klein, uma psicóloga cética, e o detetive Mark Lewis, um policial que já viu de tudo. Do outro lado está John, o único sobrevivente de um massacre inexplicável. Ele está visivelmente traumatizado. Seus olhos carregam o peso do horror que presenciou. O que aconteceu naquela casa? Essa é a pergunta de $1 milhão. John começa a contar sua história e somos imediatamente transportados para a noite fatídica através de flashbacks. Ele e seus amigos, um grupo típico de jovens em busca de adrenalina, decidiram invadir uma velha casa abandonada. A lenda local dizia que o lugar era assombrado, palco de eventos terríveis no passado. Eles não estavam apenas procurando um susto, eles queriam documentar fenômenos paranormais. Mal sabiam eles que estavam entrando em um pesadelo do qual não haveria escapatória. A narrativa de John é o coração do filme. Ele descreve como a empolgação inicial do grupo rapidamente se transformou em medo puro. Portas que batiam sozinhas, sussurros vindos do nada, sombras que se moviam nos cantos dos olhos. O filme constrói a tensão de forma magistral, usando o som e a atmosfera para criar uma sensação constante de pavor. Não são apenas sustos baratos, é um terror psicológico que se infiltra na sua mente. Enquanto John relata os eventos, a doutora Klein tenta encontrar uma explicação lógica para tudo. Ela acredita que o trauma de John está distorcendo suas memórias. Talvez o grupo tenha sido atacado por um invasor humano, um assassino de carne e osso, e a mente de John criou a história sobrenatural como um mecanismo de defesa para lidar com o horror da situação. O detetive Lewis, por outro lado, parece mais aberto à possibilidade de algo inexplicável ter acontecido. Ele já viu casos estranhos antes e sabe que, às vezes, a verdade é mais bizarra que a ficção. Essa dinâmica entre os 3 personagens é fascinante. O filme nos coloca no lugar dos investigadores, forçando-nos a decidir em quem acreditar. A atuação do ator que interpreta John é crucial aqui. Ele consegue transmitir um desespero tão genuíno que é difícil não acreditar em sua versão dos fatos. Você vê o terror em seus olhos, ouve a convicção em sua voz, e começa a se perguntar: e se ele estiver falando a verdade? À medida que os flashbacks avançam, o caos dentro da casa se intensifica. O grupo se separa, uma decisão clássica em filmes de terror que a gente sabe que nunca dá certo. Cada um deles enfrenta uma manifestação diferente, algo que parece brincar com seus medos mais profundos. O filme não mostra tudo de forma explícita no início, o que é ótimo. Ele deixa muito para a nossa imaginação, que muitas vezes é a nossa maior inimiga. Os sons de gritos ecoando pelos corredores, as breves visões de figuras fantasmagóricas, tudo contribui para uma experiência sufocante. Um dos pontos mais fortes do filme é como ele explora a história da casa. Através da investigação do detetive Lewis e de trechos da narrativa de John, descobrimos que a casa foi o lar de uma família que praticava rituais ocultos. Eles acreditavam que poderiam abrir um portal para outra dimensão e se comunicar com entidades. Aparentemente, algo deu muito errado. A casa não é apenas assombrada, ela é um portal. Uma entidade viva e faminta que se alimenta do medo e da vida daqueles que ousam entrar. De volta à sala de interrogatório, a pressão sobre John aumenta. A doutora Klein apresenta teorias psicológicas, sugerindo que John pode ter tido um surto psicótico e sido o responsável pelo massacre. É uma reviravolta angustiante. Será que o nosso único guia através dessa história de horror é na verdade o vilão? O filme brinca com a nossa percepção, nos fazendo duvidar de tudo e de todos, inclusive do próprio narrador. Essa ambiguidade é o que torna o filme tão inteligente e envolvente. A reta final do filme é simplesmente de tirar o fôlego. O clímax do flashback mostra o confronto final dentro da casa. As entidades, agora totalmente manifestadas, caçam os amigos de John um por um, de maneiras aterrorizantes. A descrição que John faz desses momentos é visceral. Vemos o desespero dele ao tentar salvar seus amigos, ao tentar entender a força maligna que os encurralou. A forma como ele conseguiu escapar é, em si, um mistério. Ele alega que a casa o deixou ir, talvez para que ele pudesse contar a história e atrair novas vítimas. E então chegamos ao plot twist, a grande revelação que muda tudo. Não vou dar o spoiler completo porque isso estragaria a experiência de quem ainda não assistiu.
Mas posso dizer que o final conecta o que aconteceu na casa com o que está acontecendo na sala de interrogatório de uma forma genial e aterrorizante. A última cena vai te deixar olhando para a tela, de boca aberta, processando o que você acabou de testemunhar. A pergunta, o que é real, ecoa muito depois que os créditos começam a rolar. A Casa dos Mortos não é apenas um filme sobre uma casa mal assombrada. É um thriller psicológico que explora temas como trauma, culpa e a tênue fronteira entre a sanidade e a loucura. Ele questiona a nossa dependência de explicações lógicas em um universo que pode ser muito mais estranho do que imaginamos. A estrutura narrativa, alternando entre o interrogatório e os flashbacks, mantém o ritmo perfeito e a tensão sempre em alta. Se você é fã de filmes de terror que te fazem pensar, que criam uma atmosfera de pavor em vez de depender apenas de sustos, você vai adorar A Casa dos Mortos. É uma daquelas joias do gênero que fica com você, te fazendo olhar 2 vezes para aquela sombra no canto do seu quarto à noite. Qual a sua teoria sobre o que realmente aconteceu? John era uma vítima, um louco, ou algo ainda mais sinistro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu adoraria ler o que vocês acharam. E se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.